Vamos aqui de volta com o quarto episódio da série Quem Sou Eu? Falando de mim, evidente. Esse que será no futuro um programa para falar de profissionais, mas hoje ainda sou eu, ainda por alguns episódios. Trouxe uma novidade aqui atrás, ó, Fica em Casa. Eu vi isso num programa de TV, achei interessante as pessoas começarem a se tocar que tem que fazer isso o tempo todo, então estou deixando aqui e fica de registro histórico que nesse dia eu estava no meio dessa confusão toda que está acontecendo no país. Hoje eu vou falar dois anos interessantes, 1990, 1991. 89 eu estava com a empresa subindo de vento em popa, muito bom, interessante, firmando no mercado. Aí veio, estava com aquela inflação maluca, né? Que você tinha R$ 1 hoje, no dia seguinte você tinha 100, era uma coisa de maluco. Era dinheiro até, tinha um tal do overnight, que você botava o dinheiro num dia, no dia seguinte era o dobro do dinheiro. As pessoas começaram a vender imóvel, a fazer tudo para fazer dinheiro, para gerar dinheiro. Era uma hiperinflação louca da vida. Aí em 90 vem o Collor de Mello. Acho que eu nunca passei por um período tão turbulento quanto só o de hoje. Eu acho que o de hoje é bem páreo duro com o daquele. A gente vai fazer essa analogia de um com o outro. Quando o Collor entrou, eu tinha diversas obras. Eu estava fazendo... Deixa eu até abrir aqui o PDF, para não esquecer de nada. Quando o Collor entrou... Eu só estou puxando o lugar errado, peraí. Quando o Collor entrou, eu estava fazendo 2 coberturas na Lagoa. Realmente eu não me lembro, mas eram 2 coberturas. Uma era de um leiloeiro, eu mais ou menos não sei o endereço direito, sei que é um dos prédiozinhos baixinhos de quando você faz o retorno para pegar Ipanema, mas não me lembro o endereço, não me lembro nem o nome dele. Eu sei que ele vendia peças de leilão, ele era um cara famoso. E um outro era um ator, era um jogador de vôlei, se não me falha a memória. Eu também não me lembro, só sei que são 2 coberturas na Lagoa. Eu, naquela época, ainda estava fazendo a Casa da Granja com o marido, Nelson Carneiro, e o clube particular do dono da Berrochne Engenharia. Berrochne Engenharia eu conheci através do irmão dele, que eles não se falavam, o Shalom Rochelin, da construtora Rochelin. É Benjamin Rochelin o nome do outro. E o Shalom e o Benjamin se desentenderam, criaram 2 construtoras. A Berrochne Engenharia e a construtora Rochelin. E eu conheci os 2. Eu fiz a Columbus, que era numa parte hotel que era do Shalom Rochelin. Shalom Rochelin foi um grande amigo. Na época eu estava começando e ele me deu muito apoio. Ele é engenheiro. Muito boa gente, bacana demais. E o Berrochne eu conheci através dele, de contatos por ele. E ele pediu para fazer um clube particular lá no Recreio. E era uma casa, que a gente fez uma casa como fosse um clube. Que era para ele passar os fins de semana com os amigos. Então não era uma casa, era um clube mesmo, dentro de um terreno de uma casa. Eu estava fazendo isso nessa época, ele não terminou isso, só ficou no projeto, porque veio Collor. Eu estava fazendo uma padaria na Jardim Botânico, ela não existe mais. É na rua ali que você sai direto na lagoa da Jardim Botânico, perto como é o nome daquilo? Como é que se diz? Do Hospital da Lagoa, um pouquinho antes. Eu também não tenho endereço de tudo, tudo se perdeu. Nessa época, deu um branco tão grande, mas um branco tão absurdo que a maioria das coisas eu não me lembro. Eu faço um esforço danado para me lembrar de tudo e não me lembro. Não tenho registro, não é igual hoje que tudo você tira uma foto, tudo fica registrado. Se eu for procurar na prefeitura, talvez encontre, mas imagina como eu vou procurar no arquivo da prefeitura coisas dessa época. Então não tenho, eu só sei que eu fiz. Então eu estava fazendo essa padaria e veio Collor de Mello. Imagina que fosse hoje. Hoje você está em casa, tranquilo, trabalhando, numa sexta-feira. Aí você tem o aviso de que os bancos fechariam e só reabririam na terça. E se eu não me engano, foi na segunda, a Zélia Cardoso de Mello começa a falar na televisão o que vai acontecer. Aí você descobre que você tem 50 dinheiros. 50 dinheiros. É como se você chegasse e tivesse R$ 50, tua vida hoje é com R$ 50. Só que eu tinha trabalho, tinha obra, tinha outras coisas que a gente vai ver mais pra frente.
E parou tudo. Parou. Da noite pro dia parou. Na terça-feira, eu tava. Nesse dia que ela falou, eu acho que foi numa segunda-feira, eu posso estar errado nos dias certos, mas foi no dia que ela falou, eu tava indo a Piraí comprar 5 terrenos juntos para fazer uma pousada. Num loteamento que fizeram no início de Piraí. Tava eu, meu pai, o advogado que trabalhava com a gente, de carro. Ela começou a falar, falar, falar. No meio do caminho a gente já voltou, eu já fui direto para o hospital. Eu estava com um problema de hipertensão. Descobri que eu era hipertenso. Uma das coisas que acontece na profissão da gente. E eu perdi tudo porque os clientes chegaram para mim, Antônio, só tem 50 dinheiro. O dono da Berroche, no Benjamin, ainda falou para mim, Antônio, eu tenho caviar e champanhe na minha geladeira, mas não tem arroz e feijão, e não tinha nada, ninguém se preparou para aquilo. Verdade, muito poucos sabiam o que ia acontecer. A maioria não sabia e foi um desastre. Mas capotou, o mundo capotou. E eu não tinha muita saída. O conselho do meu pai foi: vamos vender o que puder, pagar a quem puder e liquidar para não ficar com dívida. Que se a coisa não voltar ao normal, pelo menos você não fica endividado. E foi, como é que se diz, um raciocínio perfeito, porque levou um tempinho para a coisa, 1, 2 anos, 3 anos para a coisa voltar a se respirar, porque ninguém tinha dinheiro. Todo mundo que tinha dinheiro, que tinha imóvel, que tinha tudo, estava lá preso no governo. E a gente ficou. Foi difícil. Foram anos difíceis, mas a coisa no ano seguinte já começou a caminhar. E minha sorte é que eu não fiquei com dívida, não fiquei com dívida trabalhista, não fiquei com dívida de nada. A gente perdeu uma caminhonetezinha que tinha na empresa, perdeu a vaga de garagem. E um tempo depois, a gente acabou vendendo a sala, porque também não precisava mais ficar na cidade. Aí há outras histórias que vêm pra frente. Mas foram situações difíceis, tão difíceis quanto a de hoje. A de hoje a gente tem um agravante, a gente não consegue ganhar dinheiro. Já são 2 meses sem ganhar dinheiro. Naquela época a gente ficou muito pouco tempo, porque as pessoas ainda tinham algum dinheiro. Algumas pessoas tinham $1, alguma... Então a coisa, como o dólar ficou R$1, pô, foi uma maravilha. Todo mundo saiu comprando tudo. Depois a coisa ficou boa. Quando as pessoas se acostumarem a entender a ideia, a coisa ficou boa. Hoje não. Hoje está mais complexo. Hoje nada está acontecendo. 2 meses de nada complexo. Mas continuando. Então veio o Collor, a situação econômica ficou difícil, poucos trabalhos. Aí o vizinho do meu ex-cunhado tinha um terreno lá no Recreio, lá no final do Recreio. A gente fez um loteamento, dividiu esse terreno com várias pessoas, e depois surgiu uma oportunidade de vender aquilo, não sei para quem. E meu ex-cunhado, conseguiu um dinheiro que deu para fazer uma casa na Rua Ti. Então eu fiz a casa dele, o projeto é a casa dele, depois eu fiz o projeto é a casa de um vizinho dele, e era um loteamento também que estava começando no final da Rua Ti, hoje não tem mais acesso, então não tenho foto da casa, não tenho nada. Mas eu fiz a dele, eu fiz a do vizinho dele e tinha feito o loteamento lá principal. Então foram 3 projetos que entraram, que deu pra gente respirar. Depois veio a legalização de duas coisas interessantes. A PST Fiat em Botafogo e a de Campo Grande, dono da Nelsin. Isso foi em 91. Se eu não me engano, foi em 91 a PST Fiat de Botafogo. Porque no final de 91 e 92, o carro que ficou à disposição era uma Tempra. Tempra Ouro. E eu fiquei apaixonado por aquele carro. Depois comprei aquele carro. Não aquele, evidente, mas um igualzinho àquele, a Tempra Ouro. Era um carro absurdamente lindo. E eu acabei que depois, mais pra frente, eu comprei um carro desse. Então, eu legalizei a PST Fiat ali em Botafogo. Já não existe mais. A de Campo Grande também não existe. Não sei nem como é que foi feito no Nelson. E legalizei o Drum Studio, que esse ainda existe lá em Laranjeiras, lá em cima na Rua Alice. Era um estúdio de gravação, aprendi muita coisa em termos de acústica lá. Foi interessante esse trabalho. Me chamaram para fazer uma farmácia de manipulação. Eu estava fazendo, como é que se diz, umas outras coisas, aí me pediram para fazer uma farmácia de manipulação, isso também foi no final de 91, já para 92, eu posso estar errando os anos. Mas foi nesse períodozinho. O cara tinha um terreno lá na Ilha do Fundão e ele fez uma farmácia de manipulação. Muito legal, foi um trabalho cansativo, mas só podia trabalhar à noite, tinha toda uma restrição. Eu fiz aquilo. Eu fiz a oficina da Twig Modas. Twig Modas tem um parênteses aí, porque ela foi uma pessoa que eu trabalhei muito tempo com ela. Eu fiz a fábrica dela
meu Deus, ali em Botafogo, sem ser a do cemitério, a outra rua, não me lembro mais agora. Não, ficando velho, né? Eu fiz a fábrica dela, eu fiz a loja dela de Ipanema, eu fiz o prédio para ela na Henrique Dumont 66. Então eu fiz vários projetos e várias coisas para ela. Fiz o apartamento dela na Sacopan, que na verdade não era dela. Isso foi depois, mais para frente eu vou falar desse caso, foi onde eu conheci Walter Clark. Desastre essa obra, mas eu preciso mais para frente, não é para hoje. Então eu fiz isso, legalizei a Clínica Laranjeiras e teve mais projetos. Gastão, a Walter Avancini, um belo dia, recebi uma ligação. Porque então, o Dr. Walter quer falar com você, se você podia ir no escritório dele. Tá, Walter. Walter não sabia quem era. Mesmo que tivesse falado Walter Avancini, acho que eu também não saberia quem era. Na época, quando me chamou, eu fui lá em cima, no Jardim Botânico, lá no estúdio depois da Globo, não era na Globo, ele tinha um escritóriozinho na rua do lado, acho que pergunta o nome de rua. Eu fui lá, eu conheci a secretária dele para esperar, depois ele me atendeu, ele me falou que era o Walter Avancini, obrigado, e ele queria fazer uma reforma na casa dele, lá na Márcio Pinto, lá em cima, na Gávea. Aí tá bom, marcar pra ver. E depois que eu fui procurar saber quem era, o cara era o Walter Avancini, o cara que fez novela, que fez tudo. Era o segundo Bambambam da Globo. O primeiro era o Boninho e ele era o segundo. Era o cara que, pô, bom demais. E abriu um monte de portas. Era um cara bacana. Trabalhei muitos anos com ele, reformei a casa dele por muito tempo. Salvou a pátria por muito tempo, que entrou bastante dinheiro por muito tempo. Então comecei em 90, 91, acho que 92, por aí. Foi uns 3 anos ou 4 que eu trabalhei com ele. Aí eu fiz Coisa Nostra na rua Maitá 380, era um restaurantezinho, já não existe mais. Hoje, se eu não me engano, é uma casa de artigos de Umbanda, que tem, antes da entrada do túnel Rebouças, tem uma casa antiga ali, eu fiz aquela ali, Coisa Nostra, que era do mesmo dono do, como é que se diz, do outro que eu fiz lá no Leblon. Fiz o Ballroom. Paulo Pedro, que era o dono do Mistura Fina, chegou para mim, Antônio, eu vou ter que sair de lá que vão vender a casa. Eu falei, caramba, acabou já, não vai ter mais? Ele falou, mas eu vou fazer um outro aí onde era o Ballroom, hoje é um prédio, mas eu fiz o Ballroom para ele. Era bem maior do que o Mistura Fina, ele fez restaurante, ainda tinha tipo uma padaria, muito legal, muito legal. Fiz para ele. A padaria Hermitage eu tinha feito de Botafogo, fui fazer de Jacarepaguá pro mesmo dono. Deixa eu voltar para cá para ficar vendo. O clube particular da Berrochli Engenharia. Belisário Leite de Andrade Neto, era um prédio, um projeto de prédio que eu fiz para a GAN Engenharia na Barra. Ainda existe, evidente, é prédio. Dom Valmor 35. Dom Valmor tem uma curiosidade. Aquelas coisas que a gente faz na correria e faz besteira. Fiz o projeto, aprovamos o projeto, tudo bacana. Aí o cara me pede para fazer o projeto de execução desse prédio. Eu fiz o projeto de execução, foi um trabalho do cara, um projeto monstro. Só teve um detalhe, o projeto na hora de construir estava errado. O terreno estava ao contrário. Então o cara alocou o terreno errado por causa do projeto de execução. Tinha um erro no projeto de execução, não me lembro mais o que eu lembro do erro. E o cara me liga desesperado, ele tem que fazer uma alteração no projeto, não na prefeitura. A prefeitura ficou igual. Só que a fachada da frente era para trás, a da trás para frente. Como é um prédio comercial, era tudo igual. Então a gente só modificou o projeto, mas caramba, as fundações todas do prédio saíram invertidas. Não me lembro mais o que era, o que foi o erro, mas foi uma curiosidade interessante. Dr. Valmor, ainda existe Dom Valmor, esse prédio ainda existe em Nova Iguaçu. É meio que um par de eurozinho, mas existe, era um prédio comercial. Então foram anos 90 e 91, foram anos muito interessantes, difíceis, muito difíceis, mas tô aqui, né? Então a coisa funcionou. Depois de um tempo foi melhorando, mas foi muito difícil. Eu quero mostrar uma outra coisa, eu não sei se eu vou, senão não vou conseguir porque não está em PDF. Com esse programinha que eu uso só mostra o PDF. Então vai ficar para a próxima vez que eu ia mostrar o gráfico de... eu acho que eu tenho no primeiro. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vocês me dão 1 minuto. Ninguém vai morrer porque eu estou falando. Então, mas estou tentando abrir aqui o primeiro programa. No primeiro programa eu tenho esse gráfico.
Só vou abrir ele aqui. Isto que eu queria. Vamos habilitar aqui o PDF. E olha para cá. 90, 91. Então, se você olhar a curva aqui, eu tinha muito bom, foi descendo, mas dentro de ainda uma estrutura boa, entrou o Collor aqui. Aqui foi o grande desastre, deu uma paralisada, 91 foi difícil, aí voltou a subir e ficou esse período, porque em 92 ele fez o segundo plano econômico, que foi mais desastrado ainda. Mas a década de 90 não foi 100% boa. Muita coisa eu tive que me reinventar na década de 90, foi uma década difícil. Mas funcionou. No final da década de 90 eu vou para Estácio, aí a coisa melhora bastante. Não sei, como professor sim, como arquiteto menos. Mas foram bons anos, eu não tenho o que reclamar. Essa virada do Collor foi difícil, mas serviu de experiência para poder começar a pensar em outras coisas. A partir do segundo plano do Collor, que é 90 e pouco, 92, 93, uma coisa assim, eu começo a pensar diferente. Eu já não fico mais pensando em fazer obra, fazer projeto, obra, projeto, obra, projeto. Eu começo a me interessar pela informática mais. Eu já usava informática desde a década de 80, mas usava meu pai fazendo controle de obra. Eu começo a usar um pouco mais a informática, começo a me dedicar um pouco mais à informática. Eu vou fazer uma pós como é que se diz, em análise de sistemas. Então a coisa começa, em 90, por causa do Collor, eu começo a mudar conceitos. Muito diferente do que é hoje. A gente tem que mudar o conceito correndo. Isso que eu estou fazendo é mudar conceito. Eu estou começando a me mostrar um pouco mais. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Ah, Antônio, já está acabando. A pandemia não está acabando. A pandemia ainda vai perdurar um tempo. Então esse período é bom para a gente se requalificar e repensar o que a gente vai fazer daqui para frente. Mas, vamos lá. Eu não vou fazer amanhã terça, eu vou fazer quarta-feira. Vou fazer segunda, quarta e sexta. Então, quarta-feira eu vou fazer o próximo episódio. Eu já vou falar mais rápido da década de 90 inteira. Eu queria deixar só o início do Collor separado do quase o resto todo, porque tem muito pouco trabalho importante. Então, eu vou deixar um episódio para isso, para depois falar da Estácio, que sim, esse sim é o grande período da estabilidade que eu tive. Então, por hoje eu vou parar aqui. Só para contar, eu acho que esse caso do Collor tinha que ficar num episódio separado para mostrar a relação que está tendo hoje, da gente ter que se reestruturar e repensar o que vai fazer daqui para frente. Então, aquele período foi bem interessante para dar uma base para a gente poder pensar o que vai ser feito. E na quarta-feira eu volto com a década de 90, que não foi tão maravilhosa assim, mas foi uma boa década. Eu vou contar tudo que eu fiz, como eu repensei a minha vida, como eu fiz coisas diferentes. Eu vou passar isso para vocês. Então, até lá, quarta-feira, dia 6, eu estou de volta. Tchau, tchau. Boa noite para todos.